Eu sou o professor Eduardo, vou trabalhar com vocês no texto da Ana Cavalcante, o texto que compõe a ementa do concurso da professora de Geografia da Prefeitura de São Paulo. Tá? Um dos textos dessa biografia específica, aquele que mais se refere às questões de ensino de geografia, mais se refere aos debates sobre o trabalho cotidiano em sala de aula, os procedimentos didáticos, os fundamentos que envolvem uma concepção de ensino de geografia, que provavelmente é a concepção de ensino de geografia que a Prefeitura de São Paulo vai ter como norteadora, né, das perspectivas que eles estão pensando para a rede e para o concurso e para o perfil de professor que eles estão imaginando para esse concurso agora. Tá? E aí, pessoal, talvez o texto da Ana de Souza Cavalcante ela pode trazer um elemento importante para vocês, que é trazer pistas do que pode ser esse concurso. Uma vez que, como o texto da Lana é um dos poucos textos da biografia específica que vai tratar especificamente do debate sobre formação de professores, sobre ensino de geografia, nós podemos imaginar que a perspectiva que vai nortear o debate desse concurso é uma perspectiva socioconstrutivista. Então, muito mais pautada em Vygotsky do que pautada em Piaget. Então, talvez essa é uma ideia importante para indicar também o que ler na parte pedagógica do concurso. Que tipo de fundamentos talvez vocês precisam acessar para fazer esse debate também em relação à parte pedagógica. Tá? Pessoal, a estrutura da proposta do curso aqui, desta aula sobre a Ana de Souza Cavalcante eu não vou propor que eu fale, vocês escutem e só no final façam perguntas. Sintam-se à vontade, eu trouxe algumas ideias aqui, alguns PowerPoints para a gente problematizando. Tentei imaginar o que seria fundamental que nós saíssemos daqui sabendo desse texto. Então, esse texto eu acho que mais importante do que conteúdo pelo conteúdo, mas é entender o movimento da obra que a autora faz, quais são as perspectivas das quais ela parte, qual é a relação que ela tem com o ensino de geografia, qual é a relação que ela tem com como ela concebe o ensino de geografia, como ela concebe o lugar dos conceitos geográficos no ensino de geografia. Tá? Então, portanto, isso pressupõe que vocês se sintam à vontade a levantar a mão em qualquer momento e me perguntar, tirarem dúvidas e debater. Tudo bem? Então, acho que é um pouco isso. Pessoal, eu acho que o entendimento desse texto da Ana de Souza Cavalcante vai ficar mais claro para vocês com a leitura do Vygotsky. Então, acho que seria um elemento fundamental que vocês pudessem ler. Eu vou indicar um texto, eu vou colocar esse texto tanto no GT de ensino da GB quanto no blog, e depois no final eu passo o blog para vocês também, que é um texto do Vygotsky no qual ele discute o desenvolvimento dos conceitos científicos na escola. É exatamente daí que a Ana de Souza Cavalcante parte. Todo o trabalho dela tem a sua base, tem a sua sustentação nesse texto do Vygotsky. Como o Vygotsky concebe a construção dos conhecimentos científicos e qual a relação dos conhecimentos científicos com os conhecimentos cotidianos neste processo. Então, acho que vale a pena fazer a leitura desse texto. Então, a partir do debate aqui, prometo para vocês que até segunda-feira eu escaneio, tá? Eu vou colocar esse texto, talvez, não sei se esse texto já está disponível em algum lugar, mas é o texto que está no livro Pensamento e Linguagem, tá, do Vygotsky. E lá nesse livro vocês vão ter dois textos que falam exatamente da construção de conceitos. E vocês vão perceber que o tempo todo o Vygotsky está num debate profundo com o Piaget. Então ele está tentando propor uma construção de conceitos para além daquela proposta que o Piaget tinha, e aí eu vou falar do decorrer do nosso curso, quais são as diferenciações daquilo que o Piaget concebia na construção de conceitos e o que o Vygotsky vai conceber, e é da onde a Ana de Souza Cavalcante vai trazer para a gente debater na geografia também. Tudo bem? Pode ser essa dinâmica? Eu estou imaginando a aula até umas 19 horas. Sim, claro, a gente não pode imaginar que nós vamos sair daqui todos profundos conhecedores da obra do Vygotsky, que é a ponto. Não, nós sairemos daqui com aquilo que o concurso espera da gente. Acho que isso é importante. Bem, o concurso não vai imaginar uma coisa fora de série. Eu acho que alguns elementos são fundamentais, é um pouco dessa ideia dos princípios que nós vamos trabalhar. Da Lana ou do Vygotsky são os capítulos 5, um estudo experimental da formação de conceitos, e o capítulo 6, o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Tá? São os dois capítulos que vão... Eu acho que a ideia, tanto o capítulo 5 como o capítulo 6, mas é no capítulo 6 que ele vai fazer um debate mais profundo com o papel da escola nesse processo.
O capítulo 5, o debate dele é mais em torno de uma discussão com Piaget sobre o conceito de forma geral, antes inclusive da chegada à escola formal. E no capítulo 6 é o debate como a escola potencializa a formação de conceitos, que é um pouco o debate da Ana Souza Cavalcante. Tá? Portanto, pessoal, qual que é a ideia? Primeiro a gente tem que partir do pressuposto de quem é a Ana Souza Cavalcante. É sempre bom olhar para a cara dos nossos autores, né? Porque aí a gente pode criar uma certa empatia ou uma antipatia. Tá? Daqui a Ana Souza Cavalcante, então um pouquinho da história dela, um pouquinho do papel que ela teve. Pessoal, a Ana Souza Cavalcante é uma das principais nomes do socioconstrutivismo na geografia. Tá? Tem a formação dela vinculada ao debate de ensino de geografia. Então, se você olhar um pouco também, e está nesse movimento que surge na década de 70 e 80 na geografia, que é o movimento da renovação teórico-metodológica, que vai dar origem às chamadas geografias críticas. Tá? Então, se você olhar para os próprios orientadores, no caso dela, no doutorado que foi feito aqui na USP, o José William Vicentini, você vai encontrar muitos dos debates que ela faz no livro vinculados às proposições que o Vicentini tinha também da relação da geografia com a vida cotidiana, dos posicionamentos em relação à geografia, a perspectiva com materialismo histórico dialético, talvez a chegada da Souza Cavalcante, isso é uma hipótese, ao debate do Vygotsky tenha se dado com o diálogo com o materialismo histórico dialético. Então são esses elementos que a gente precisa entender. Então, portanto, pessoal, nós estamos lidando com um texto que é a tese de doutorado da Souza Cavalcante. Esse livro nada mais é do que o texto original dele, é a tese de 1996. Portanto, como uma tese, ela precisa desenvolver uma ideia original. Então, acho que isso é um elemento interessante. No momento da publicação desse livro, o que nós temos é uma ruptura em relação a como pensar em geografia a partir de conceitos. Então, nós poderíamos colocar, claro, isso nós já encontramos, nós estávamos discutindo ontem, já encontramos no Lablache, já encontramos no Delgado Carvalho, Leandro Azevedo, mas o que a Ana Souza Cavalcante faz, ela sistematiza uma proposta de pensar o ensino de geografia a partir da construção de conceitos. E por quê? Porque dentro da perspectiva socioconstrutivista, os conceitos têm um papel fundamental na relação de desenvolvimento daquilo que o Vygotsky vai chamar de funções intelectuais superiores. Pensar por conceitos significa criar um grau de desenvolvimento cognitivo que me permita abstrações, correlações, trabalhar com elementos que na minha prática cotidiana eu não dou conta de fazer. Então essa é basicamente a ideia central que vai passar para o livro. O livro está organizado. Então aqui é a tese que deu origem, tá? A construção de conceitos geográficos de ensino, uma análise de conhecimento geográfico de alunos de e sexta série fundamental. Se o livro chamasse isso, ele não venderia. Então, portanto, ele vai chamar Geografia, História e Construção dos Conhecimentos, tá? Por uma questão, inclusive, se você fosse acessar no site da Livraria Cultura, você teria uma dificuldade de colocar esse nome completo, tá? Mas basicamente são poucas alterações da tese original ao trabalho que a Ana Souza Cavalcante apresenta aqui, tá? Como que está estruturado esse livro? Está estruturado lá, fora a introdução e as conclusões, em 4 capítulos, tá? Lembrando, pessoal, que são 3 capítulos que o concurso cobra de vocês, tá? Capítulo 1, 2 e 3. Eu vou falar de todos os capítulos, mas claro, com ênfase no 1, 2 e 3, o quarto vai ser só de encheção de saco, né? Mas a ideia básica é que vocês possam entender a articulação. Portanto, ela vai debater a relação entre ciência geográfica e ensino de geografia, como se dá, e aí no fundo, pessoal, nós estamos discutindo basicamente como se dá a relação entre ensino e pesquisa na formação de professores na escola básica. Nós estamos falando que, historicamente, essa relação foi pensada e em determinados momentos houve uma ruptura entre ensino de um lado e pesquisa do outro. O professor não precisa pesquisar, o bacharel precisa. Então esse debate a Ana Souza Cavalcante vai tentar traçar no primeiro capítulo. No segundo capítulo entra o trabalho de campo dela. A ideia de reconhecer quais são as representações que os alunos fazem daqueles conceitos centrais da geografia. Vamos aprofundar isso. No terceiro capítulo ela vai dizer, tá, os alunos fazem essa representação. No seu cotidiano eles constroem essas noções e essas noções de geografia. Mas o que diz a geografia científica sobre esses conceitos e sobre essas concepções? Para depois, no final, eu falar, e aí, como faço a relação disso? Como eu trabalho as representações que os alunos constroem, portanto, aquilo que o Vygotsky chama de conceito cotidiano, que em alguns casos, pessoal, vocês vão perceber que existe uma diversidade de termos que ela vai utilizar no livro. O Vygotsky vai chamar isso de conceitos espontâneos.
Tá? Então, se você for buscar no Vygotsky, você vai ter a ideia de conceitos espontâneos. E a ideia de conceitos não espontâneos, que são aqueles provocados pela prática escolar formal ou não formal. Aqui no trabalho da Souza Cavalcante, a gente vai encontrar mais a ideia de conceitos cotidianos versus conceitos científicos. Tá? E aí, por último, ela vai construir algumas proposições metodológicas, dizer o que pode o professor e a professora em sala de aula desenvolver de ação didática para que o aluno alcance essa construção dos conceitos na geografia. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Portanto, pessoal, talvez a gente precise entender, toda vez que a gente vai ler um livro, eu acho que é importante, também não só para esse livro, mas para os outros livros, quais são os princípios norteadores? De onde ela parte? Então, no caso aqui, o livro nos traz os princípios. A Lana Souza Cavalcante parte de um princípio do que é a geografia e do que é o ensino da geografia. Ela parte de um princípio do que é a escola e ela parte do princípio de como se constrói conhecimento, esse processo. Então, o primeiro princípio, pessoal, a Lana Souza Cavalcante vai discutir o ensino de geografia como a finalidade do ensino de geografia não é colocar o aluno no vestibular, não é fazer o aluno memorizar conteúdos, não é fazer o aluno decorar informações, mas o ensino de geografia só tem sentido se for capaz de permitir ao aluno a construção do que ela vai chamar de raciocínio espacial. A capacidade de pensar na sua vida cotidiana e de olhar para a sua vida cotidiana tendo clareza da importância da dimensão social das práticas. Ou seja, quando eu vou pegar o ônibus, eu preciso saber quais são os pontos de referências, mas também preciso saber disso quando eu vou comprar um terreno, entender por que existe uma favela ali, um condomínio fechado. É olhar para os fenômenos sociais, tendo clareza que a dimensão espacial desses fenômenos importa. Então, basicamente, para a Lana Souza Cavalcante, nós temos que direcionar todo o trabalho do professor e da professora em sala de aula, tendo como foco o desenvolvimento de uma racionalidade espacial, de um raciocínio espacial. Tá? E aí, de novo, também tem uma diversidade de conceitos. Ora, a Lana Souza Cavalcante chama de raciocínio espacial, ora, ela chama de raciocínio geográfico. Leia-se a mesma coisa. Tá? A ideia do raciocínio geográfico é aquele raciocínio que tem na dimensão espacial o seu potencial de diferenciador dos outros raciocínios. Tá claro para vocês que existe um raciocínio geográfico? Por mais que a gente, às vezes, se perca por aí, né? Ou não tenha muitas vezes a capacidade de associar, mas a ideia do raciocínio geográfico é aquele raciocínio que me permite entender que a dimensão espacial é um fenômeno importante. Vou dar um exemplo. Não explica tudo, mas a localização do Oriente Médio explica uma parte dos conflitos que ali acontecem. Olhar para o mapa do continente africano e perceber as fronteiras e a localização daquelas fronteiras me faz entender muitas coisas. Olhar, por exemplo, para o mapa da distribuição da população no Brasil, da densidade demográfica no Brasil, me permite estabelecer relações. A ideia de que a dimensão espacial é uma das componentes do entendimento da realidade. É isso que ela está chamando. E aí nós temos que desenvolver no aluno essa capacidade. Quando o aluno vai se apropriando, por exemplo, da leitura de mapas, aí vem o debate da alfabetização cartográfica. Quando ele se apropria do conceito, o que ele está fazendo olha, aquilo que eu estou chamando aqui de lugar, eu posso entender esse lugar como uma coisa próxima de mim, mas esse próximo de mim não se explica só por isso. Se explica pelas múltiplas relações que estão lá e que não são relações lineares. O lugar se explica com o mundial que também está aqui, e que tem uma escala regional que atravessa. E aí você vai permitindo ao aluno entender aquela espacialidade que se produz ali. Portanto, pessoal, a ideia principal do texto falo muito de Hannah Arendt, mas da Lana Souza Cavalcante, tá? É quase um discurso inconsciente, né? A ideia da Lana Souza Cavalcante é todo o esforço do professor em sala de aula deve jogar para a ideia do raciocínio espacial. E por quê, pessoal? Vamos voltar a isso mais tarde, mas é que o raciocínio espacial é um dos raciocínios para ela fundantes da cidadania. Eu não consigo exercer meu papel político no mundo sem ter clareza da dimensão espacial, assim como se eu não tiver clareza da dimensão histórica dos fenômenos. Se eu não conseguir entender que a história tem um processo e que esse processo me marca como sujeito, me forma, eu não consigo também fazer leituras críticas da realidade. Tá?
Então esse é o princípio. Primeiro princípio. O segundo princípio. Portanto, se a ideia é que o ensino de geografia tem como finalidade a construção do raciocínio espacial, para que serve desenvolver os conceitos dos alunos? Para construir a construção dos conceitos aparece como um momento fundamental na obra da Ana Souza Cavalcante para a construção do raciocínio espacial. Então, quando ela vai dizer, a partir do momento que o aluno consegue entender a relação, o que é o conceito de território e como isso interfere na sua vida, consegue entender as diferentes territorialidades que ele passa por dia, cada dia, ele começa a ter uma interpretação e uma reflexão daquilo que está na sua vida cotidiana. Vou dar um exemplo. Uma vez trabalhando em São Caetano do Sul, nós tentando trabalhar nessa perspectiva da Ana Souza Cavalcante, pedimos para que os alunos fizessem o mapa dos territórios e territorialidades de São Caetano do Sul. O interessante é que São Caetano do Sul é mais tranquilo fazer esse mapa porque é uma cidade que tem uma extensão gigantesca de 15 km². Portanto, é uma extensão que você, em uma rodada de 2 horas a pé, você consegue conhecer toda São Caetano do Sul. E aí os alunos mapearam a região central de São Caetano, que é a região da Avenida Goiás. E aí foi interessante que eles foram descobrindo os diferentes territórios que existiam em São Caetano do Sul. Então, o território onde o pessoal escutava funk, o território onde o pessoal andava de skate, o território... E aí, mas por que vocês estão definindo território? Porque ali você tem uma relação de poder. Se eu sou do funk e vou lá no território do axé ou da sertaneja, eu provavelmente apanho. Então, portanto, é uma relação de força estabelecida. Então, para a gente estar claro a fronteira de onde a gente pode ir e de onde a gente não pode ir. Então, ali você está construindo uma ideia de um raciocínio geográfico no aluno, que é, a partir do momento de um conceito que eu me aproprio, e aí esse conceito modifica a minha prática social. Isso serve para o conceito de região, isso serve para o conceito de lugar, isso serve para o conceito de natureza, isso serve para o conceito de sociedade, todos esses múltiplos conceitos que a Ana Souza Cavalcante apresenta para a gente. Tudo bem? Terceiro princípio. Para eu pensar esse processo, eu tenho que ter uma ideia de como se dá, que é o terceiro texto, o terceiro item que compõe o título, é como se constrói conhecimento. E aí, galera, como se constrói conhecimento, eu tenho que buscar diretamente na psicologia do desenvolvimento, na psicologia da aprendizagem. Se eu trabalho dentro de uma perspectiva bancária, nos termos pós-Paulo Freire, eu tenho uma concepção de conhecimento o conhecimento não se constrói, mas o conhecimento se transmite a partir de uma adesão passiva do aluno. Se eu paro da perspectiva do Piaget, eu vou discutir a ideia da maturação, da ideia da necessidade que o desenvolvimento preceda a aprendizagem, e aí você tem alguns elementos. No caso da Ana Souza Cavalcante, eu vou trabalhar com a ideia de que não, de que é preciso que haja um processo de desenvolvimento articulado no processo de aprendizagem. E aí há uma frase do Vygotsky que talvez nos ajude muito bem a isso. O Vygotsky vai dizer, uma boa aprendizagem é aquela que antecede o desenvolvimento. Então, essa é a ruptura, e aí, claro, pessoal, o pessoal vai escutar isso e falar, você está simplificando demais. Mas esse é o papel de um curso para concurso. Nós vamos simplificar algumas coisas para poder depois problematizar em outro momento. Mas, se você imaginar, essa é a ruptura Vygotsky-Piaget. A ideia de que a relação entre aprendizagem e desenvolvimento não é uma relação onde eu preciso ter a maturação biológica para depois desenvolver a aprendizagem. Então, o desenvolvimento vem antes da aprendizagem. O Vygotsky vai dizer, claro que eu preciso ter uma base biológica, mas eu posso produzir, e aí vem a ideia do professor como provocador de ações didáticas que levem o aluno a um desenvolvimento que não está biologicamente precedido ainda. Ou seja, ao propor desenvolvimento de conceitos, eu gero uma função cognitiva, eu mexo na cabeça do aluno, e aí esse aluno que só tinha capacidade de fazer operações concretas passa a fazer operações abstratas. Passa a construir conhecimentos trabalhando num outro nível de operação mental. Não só mais a operação de ele precisa, mas onde está o território? Eu preciso pegar no território. Ele não precisa, ele consegue trabalhar, articular com a questão dos conceitos. Então é dentro dessa perspectiva, pessoal, que na obra da Ana Souza Cavalcante vai aparecer em determinado momento como psicologia sócio-histórica, tá? É onde nós vamos encontrar Vygotsky, Luria, uma série de autores, e
a didática crítico-social, que vai se pautar nessas perspectivas do Vygotsky para construir uma proposição didática, como eu faço para desenvolver uma formação didática para os alunos. Tá? Terceiro princípio, quarto princípio. Portanto, e aqui pessoal, há uma confluência entre Piaget e Vygotsky, a ação do aluno é fundamental em qualquer processo educativo. Ou seja, sem que eu crie condições para que os alunos construam o conhecimento. E aí, muito mais do que o professor como alguém que expõe conhecimento, é alguém que organiza situações didáticas de aprendizagem, que organiza momentos de aprendizagem. Então, se vocês olharem como está presente no texto da Lana, todo momento para levantar as representações, ela foi fazendo algumas situações e problemas. Como você faria para explicar o caminho para... Essa ideia de que ao colocar uma situação problema, você está levando o aluno a ter que enfrentar a situação e a ter que pensar para enfrentar a situação. Portanto, a ação do aluno é fundamental na construção do conhecimento geográfico e, na verdade, na construção de qualquer conhecimento. Tudo bem? Perguntas? Pois bem, falei para vocês que é uma tese de doutorado. E aí, qual é a tese da Luciano Cavalcante? Na construção dos conceitos geográficos para os alunos, momento fundamental para o desenvolvimento do raciocínio espacial, é essencial levar em consideração os conceitos espontâneos que os alunos elaboram em suas experiências cotidianas, sendo que é a partir da formatação deles que se pode chegar à construção de conceitos científicos que possibilitam aos estudantes outra forma de representar e viver a realidade social. Está escrito isso no texto? Não. Isso aqui aí você pode colocar a culpa em mim, tá? Isso aqui é a interpretação do professor Eduardo sobre o que é a tese da Luciana Cavalcante. Portanto, é a relação entre geografia, escola e conhecimento, que é o título do livro, passa por uma concepção do lugar dos conceitos para o desenvolvimento do raciocínio espacial, que passa por levar em consideração que os alunos já constroem e representam na sua vida cotidiana, na problematização dos conceitos científicos, para quem volte a uma outra tipo de prática social, de uma outra maneira. E aí, pessoal, é diferente. Não é uma apropriação dos conceitos para, de novo, eu gosto dessa frase, para formar pequenos Vidais de Lavache, ou pequenos Hatzler. Né? A ideia é que o conceito só tem sentido para um aluno do ensino fundamental se ele fizer sentido na sua vida cotidiana. Então a vida cotidiana é o ponto de partida e o ponto de chegada da tese da Lana Souza Cavalcante. O ensino de geografia, senão vai cair naquele debate lá, para que serve o ensino de geografia? Serve para nada, ou serve para a gente estudar, serve para cair na prova. A ideia é de que isso resulte no raciocínio espacial que tem a ver com o seu cotidiano, que tem a ver com a sua vida prática. Quem já leu o texto? Não fizeram a lição de casa. Concordam com a tese? Ou discordam da tese? Se todo mundo, se cair alguma coisa desse tipo, e aí vocês errarem, depois vocês podem me procurar, tá? Pichar minha sala, alguma coisa do tipo, tá? Fiquem tranquilos, mas a ideia, pessoal, é, portanto, tentar entender qual que é essa centralidade. É com base nisso que a autora vai desenvolver a sua pesquisa, é com base nisso que a autora vai construir o conhecimento do seu texto, tá? Portanto, pessoal, esses princípios, essas ideias, esses elementos estão apresentados no capítulo 1, que cobra de vocês lá no curso, e ao mesmo tempo atravessam toda a obra da autora, não está só no capítulo 1. Portanto, a ideia de princípio. Como princípio, ele é transversal, ele atravessa toda a obra, tá? De novo, pergunta. Pessoal, sintam-se à vontade, não fiquem envergonhados se fazer perguntas. O momento é... Oi. Essa tese é parecida com a ideia muito parecido com a ideia do Paulo Freire, inclusive porque a base epistemológica é a mesma. Então, o Paulo Freire está debatendo com o Vygotsky, o Paulo Freire está dentro da perspectiva materialista histórico-dialética. Basicamente, se você olhar, Paulo Freire tem dois autores centrais na sua obra, que é Bakhtin e Vygotsky, tá?
Então nós estamos falando do mesmo grupo epistemológico, tá? Se você imaginar, isso aqui tem muita consonância com o debate dos temas geradores do Paulo Freire. Os temas geradores seriam os conceitos espontâneos do Vygotsky. Tentar entender qual o universo vocabulário desses alunos, qual que é a sua prática social e que problemas essa prática social traz. Portanto, quais são as representações que ele já constrói da sua realidade, do seu cotidiano. Com base nessas representações que o professor constrói o processo de problematização. Então é muito semelhante com a ideia do Paulo Freire. Eu acho que não colocaram tanto Paulo Freire no concurso, por causa que não vai falar, esse concurso é de esquerda, esse concurso é subversivo, né? Tem um livro dele. Oi? Tem um, né? Mas acho que. E aí começa, percebe? Se você começa a entender a coerência do concurso quando você tem na parte pedagógica Paulo Freire e aqui a Lúcia do Cavalcante. Então você está entendendo que há uma coerência do que eles vão pedir para vocês. Então, portanto, pessoal, estudem sócio-construtivismo, tá? Da parte de psicologia de desenvolvimento. Estudem Vygotsky, estudem Bakhtin, estudem esses autores que vão decorrer dessa base epistemológica, tá? O concurso também, existe uma geopolítica do concurso, isso é importante saber disso, entendeu? Você tem que fazer uma leitura geopolítica daquilo que, tá? Daquilo que o cara está pensando, porque o cara está pensando no concurso, com isso aqui eu pego eles, né? E aí a gente fala, não, aqui eu também pego, descobrir qual que é a linguagem cifrada que eles estão colocando, tá? Portanto, pessoal, tentei explicar a tese com aquele texto e vou tentar explicar a tese com essa imagem, ok? Tá? Portanto, a representação dos alunos é esse mundo que ainda é pouco coerente. Na verdade, tem uma coerência muito fragmentária. Para a vida cotidiana, eu estou lá, eu me explico, eu consigo fazer determinados elementos, mas ainda é um mundo mecanicamente vivido. O papel da reflexão é muito pequeno, né? Não é à toa que todos esses autores vão dizer que para haver reflexão, eu preciso dar um passo atrás da realidade social. A capacidade que eu tenho de olhar a realidade social não só como sujeito, mas também alguém que observa o que está acontecendo ali. Então, o papel que a escola cumpre, segundo Vygotsky, segundo a Lúcia do Cavalcante, é fazer com que o aluno dê esse passo atrás. E aí eu gosto muito do termo, do conceito que o Bertolt Brecht traz para o teatro dele, que é a ideia do estranhamento. A ideia que está muito presente na exceção e na regra. Quando eu dou um passo atrás, eu estou tão imerso no meu cotidiano, no vivido, que eu sou incapaz de entender o quanto aquele vivido também é uma produção histórica. Ele não é natural, ele nem sempre foi assim. O que a escola produz, e aí segundo esses autores, é permitir que o aluno dê esse passo atrás, crie esse estranhamento. Quando o professor coloca algumas questões que eu falo, não tinha pensado nisso. Quando ele provoca com um mapa, quando ele provoca com uma imagem, quando ele traz uma música que leva o aluno a refletir, fala, opa, isso aqui não cabe mais na minha estruturação que eu tinha sobre a realidade. Então, o papel do professor é, através da educação geográfica, mexer nessas representações. Provocar reflexões dos alunos sobre essas representações. E não é, pessoal, provocar anulando as representações. Esse é um ponto. Não se anula as representações dos alunos. As representações precisam ser problematizadas. E ao final do processo educativo, uma parte dessas representações continuam, porque elas continuam a fazer sentido. Uma parte delas é transformada, mas é sempre, pessoal, uma transformação desde dentro. De uma provocação que vem de fora, mas que se transforma numa internalização ativa do aluno. Então, ao final disso, a gente tem, portanto, de uma representação fragmentária que não permite ao aluno articular diferentes escalas, entender a localização dos fenômenos, fazer a ideia da distribuição, da correlação, eu chego para uma educação geográfica na raciocínio espacial. Pessoal, a construção de conceitos é um momento do raciocínio da educação geográfica. Mas eu posso pensar na alfabetização cartográfica num outro momento. Eu posso pensar na proporção de procedimentos, como o estudo do meio, num outro momento. Todos eles estão como foco na construção do raciocínio espacial. Tudo bem? Perguntas? E aí, claro, de novo, presidente desse Vygotsky, tá? Falando do Vygotsky, mas é bom saber, olha, ele tem uma cara legal, bacana, tá? Seria um cara bom para tomar uma cerveja no bar, uma
coisa do tipo. Então está aqui. Nesse livro que eu estou indicando para vocês, nesse artigo que eu estou indicando para vocês, basicamente ele vai trabalhar com esses 4 grandes conceitos que são o centro da obra filosofia para pensar como se dá a aprendizagem do aluno na escola. Tá? Portanto, pessoal, vou começar de baixo para cima. A primeira grande ruptura, como nós dissemos, é a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Para o Vygotsky, a base biológica não determina a aprendizagem. Ou seja, aquela ideia que a gente escuta muito, mas ele não tem capacidade de desenvolver porque ele tem 8 anos. Ele não pode fazer isso porque ele ainda não tem a maturidade para fazer isso. A ideia de maturidade, ela está muito atrelada à psicologia genética, que acha que a base biológica é determinante. Para o Vygotsky, a base biológica condiciona. Portanto, ela é uma condição de tantas outras, e como condição ela pode ser alterada. E aí, claro, eu não preciso imaginar que o aluno tenha que ter todas as suas funções desenvolvidas para poder fazer o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Ao contrário, é exatamente o processo de aprendizagem que vai permitir que o aluno desenvolva. Vamos pegar, pessoal, o conceito que está aqui, a relação entre pensamento e linguagem. Para o Vygotsky, essa é uma relação extremamente complexa. O que nós poderíamos trazer para a geografia na ideia de conceito-palavra. O aluno tem noção da palavra, e aí no processo de alfabetização ele vai se articulando com as palavras. As palavras têm uma função interessante, pessoal. Qual que é uma das funções que a palavra desenvolve na cabeça do aluno, quando a gente alfabetiza um aluno? A palavra desenvolve uma operação mental no qual o objeto pode estar ausente. Isso é fantástico. Quando a criança precisa pegar na cadeira. Quando ela desenvolve e escreve a cadeira, e a escrever lá, a cadeira não precisa estar lá para ela falar da cadeira. Ela pode falar da cadeira com a outra criança e escrever na cadeira. Então esse é o momento. E um momento maior ainda é quando não precisa mais nem ter ela escrita, que aí vem o conceito. A cadeira, nós podemos ter um debate filosófico sobre o sentido da cadeira no mundo moderno. Claro, vai parecer uma aula da filosofia aqui, mas podemos ter. No sentido de que todos nós já construímos um conceito do que é cadeira. Nosso conceito de cadeira passa por 4 pernas, algum com 3 pernas, passa por um tipo de encosto, mas há uma construção intelectual. É que, pessoal, é difícil a gente dar um passo para trás da gente para tentar entender como isso aconteceu na gente, né? Mas a gente já apareceu esse conceito de cadeira na nossa cabeça. Eu sempre brinco, querem confundir uma criança, leva no zoológico, quando ela tem uns 2, 3 anos, aponta para o elefante, faz, isso aqui é uma galinha, isso aqui aponta para a girafa, isso aqui é um porco, aí bagunça a cabeça dela. Fala, peraí. Ela vai construir algumas imagens totalmente dissociadas com aquilo que é a prática real. Então, portanto, pessoal, para o Vygotsky, é a aprendizagem o centro. E aí, de novo, e essa é uma diferença, porque o Piaget pouco ou nenhum contato teve com a educação formal. Os trabalhos, as bases do Piaget são bases de pesquisas com indivíduos. Então, portanto, é muito mais o desenvolvimento do sujeito. Depois que alguns teóricos da educação tentaram fazer a transposição das ideias do Piaget para a escola. Mas o Piaget, a base do estudo do Piaget não é a escola. Ele não está trabalhando com uma turma. Então, portanto, para ele, não há discussão de como a escola desenvolve o aluno. Para o Vygotsky, o centro da preocupação é essa. Como a escola produz ações que possam avançar o desenvolvimento, que possam provocar um avanço do desenvolvimento. Essa é uma diferença muito, muito grande. Tem que estar presente aqui na discussão. Olha, os alunos representam isso. Como eu posso pensar didaticamente para que os alunos possam ir além dessas representações? Possam reprogrammatizar. Então, vocês estão percebendo, pessoal, que a ideia é o professor está sempre um passo à frente do aluno? Para, inclusive, provocar o aluno a querer mais. O centro do trabalho do Vygotsky é o professor como provocador. Eu preciso estar. Se o aluno sabe isso, onde eu quero que ele chegue? E aí vem aquele velho conceito, zona de desenvolvimento proximal. É nisso. O professor trabalha sempre no desenvolvimento real e no desenvolvimento potencial. É nesse meio termo que está a escola, que está a educação. O que os alunos já fazem e o que eles podem fazer. E o que eu preciso fazer para que eles possam fazer. Ficou uma frase bem bonita, mas é essa a ideia. Tá? O que eu tenho que fazer de ação didática para que os alunos construam esse conhecimento.
E aí, claro, pessoal, para o Vygotsky, 3 elementos são fundamentais. Não há processo educativo sem mediação, ou seja, há uma relação de que esse sujeito está no mundo, e aí se você olhar a ideia de cotidiano que a Ana Souza Cavalcante vai buscar, tem a ver com isso. Então o sujeito ele vive já. Porque a gente tem muita ideia de que a escola é uma preparação para a vida, né? E aí essa é uma besteira, os alunos estão na vida, estão o tempo todo, inclusive cada vez mais a vida invade a sala de aula. Então não é que a escola não pode ser uma preparação para a vida, a escola tem que ser um diálogo constante com a vida, uma problematização da vida, que é essa perspectiva do Vygotsky. Então a ideia da mediação do cotidiano, e aí essa mediação, pessoal, que se dá pelos elementos da relação homem-homem, homem-natureza, as mediações que se dão a partir de símbolos, signos, instrumentos. E aí no nosso caso da geografia, a ideia dos signos e símbolos são determinantes. Quando a gente trabalha com mapa, a ideia da alfabetização cartográfica, nós estamos trabalhando com a ideia de alfabetizar um aluno no signo e no símbolo e no instrumento de análise da realidade. Então esse papel é fundamental. As situações problemas, as atividades como mediação. Porque, pessoal, para o Vygotsky, todo o processo educativo é um processo ativo de internalização. A provocação ela vem de fora, ela vem do meio. Só que não é um processo simplesmente que o aluno incorpora isso e fala, agora estou tranquilo. É um processo de internalização ativa, ou seja, me falam isso, mas eu já tenho uma leitura de mundo. Eu sou provocado por isso. Como eu internalizo isso? Como isso passa, como eu vou dando sentido a isso? Essa é a ideia da internalização ativa. Eu vou retomar isso quando eu for falar um pouco mais da questão dos conceitos espontâneos e cotidianos. Portanto, pessoal, vocês vão conseguir enxergar bastante na obra da Ana Souza Cavalcante esses 4 princípios que estão na obra do Vygotsky. Tá? Então, todo o trabalho que ela vai fazer vai ser com base nesses 4 princípios que estão lá. E aí, claro, ela vai a campo. E o que ela vai a campo? Ela vai a campo buscando quais são as representações dos alunos. Como os alunos representam alguns conceitos que na verdade nós consideramos fundamentais para a geografia. Tá? E aí, 2 conceitos, pessoal, 2 autores são importantes nesse momento, apesar de a Lana não falar abertamente, mas está presente, que é o Lefebvre. Né? Quando ela trabalha com a ideia de vivido, percebido, concebido, ela está dialogando profundamente com o Lefebvre, os conceitos lefebvrianos, inclusive com a operação que ela faz nos conceitos. Tá? E o conceito de vida cotidiana da Agnes Heller, que essa ela cita abertamente lá. Então, onde ela vai encontrar essas representações? Onde ela vai encontrar as origens das representações? Ela vai encontrar as origens das representações na vida cotidiana dos sujeitos, na relação que eles têm do vivido. Então, a dimensão do cotidiano que os alunos trazem é uma dimensão do vivido. A dimensão dos conceitos científicos é uma dimensão do que, pessoal? Do concebido. Portanto, o que nós estamos falando no caso da Ana Souza Cavalcante ela está fazendo a ideia, a dialética do vivido nas representações que os alunos trazem, o concebido, que é o currículo oficial da escola, e no caso aqui ela está nem trabalhando com o currículo oficial, mas o que a geografia científica chama de conceitos, como ela define esses conceitos, e como isso se transforma numa outra relação, que é a relação do percebido, numa prática social. Como isso se transforma no... E aí, claro, você tem uma prática social inicial e uma prática social final. Tá? Pessoal, lembrando que ela está trabalhando com alunos do 6º ano e 7º ano. Tá? E 6ª série. Portanto, claro que se a gente olhar para os nossos currículos de geografia, fica claro que os alunos não tiveram tanta dificuldade, por exemplo, em torno do conceito de território. Porque o conceito de território é um conceito que basicamente se trabalha 8º ano, 9º ano, quando se trabalha, se deixa para trabalhar no ensino médio. O conceito de lugares tiveram um pouco mais facilidade, tanto por ser mais próximo do que por ser também um conceito que se trabalha no 6º ano. Né? A mesma coisa a região, até que ela chama atenção o fato da região não ter um conceito tão claro para eles, uma vez que todo o 7º ano é região brasileira, a regionalização, tudo aquele debate que se tem também. Tá? Vamos lá. Então aqui estão as representações. São esses conceitos que ela escolhe: lugar, paisagem, região, território, sociedade, natureza, e uma concepção do que é o de geografia. Na verdade, do que é a geografia, para que serve a geografia, qual a relação da geografia com o mundo, assim por diante. E aí eu coloquei algumas palavras, e é interessante, pessoal, que essas palavras servem para a representação dos alunos e servem para a representação dos professores. Né?
porque uma coisa que também é interessante no texto é que ela busca o que os alunos entendem e o que os professores entendem também. Só que, claro, eu acho que é um problema que ela não... E aí eu só fazendo uma pequena crítica aqui, mas um problema que ela não resolveu porque nos alunos ela entrevista alunos de 6º e 7º ano. Professores, ela entrevista professores de 6º e 7º ano, mas também professores de primeira a 5º ano. E aí essa relação não ficou muito clara, por que entrevistar de primeiro a 5º ano e como isso influencia nos conceitos dos alunos. Então essa é uma parte do texto da Ana Souza Cavalcante que está um pouco mais confusa. Mas acho que até nos depoimentos dentro da ocasião confunde, né? Qual tempo sim, é. Na própria pesquisa, quem está lendo o texto vai perceber que esse professor aqui, então, faltou maior clareza de explicar o porquê que ela queria pegar os professores do primeiro ao 5º ano e qual que é a relação disso, e a própria apresentação dos textos também. Mas acho que é uma tentativa de mostrar essa construção desses conceitos no ensino fundamental. Essa é a interpretação que eu faço também, mas isso não fica claro no texto. Ela poderia dizer isso, olha, essa dificuldade já é uma dificuldade que vem lá de trás e isso pode reverberar aqui. Eu acho que é esse tipo de diálogo que talvez não tenha ficado tão claro no texto. Que é, pessoal, um debate muito forte, né? Que nós temos que fazer é como se dá a construção do conhecimento geográfico desde da primeira série, desde as séries iniciais. Como se dá a ideia, nós estamos até discutindo hoje no grupo, nós não falamos, talvez nós temos que ampliar o debate sobre o que é alfabetização. Nós temos que falar de alfabetizações. Então, a alfabetização geográfica é uma alfabetização que não começa no 6º ano. A alfabetização em relação ao raciocínio espacial ela se dá desde o 1º ano, 2º ano do ensino fundamental. E como isso ainda é um elemento um pouco levado em consideração. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Lugar, a palavra mais certa, que vai definir a ideia de pertencimento, de afetividade. Você percebe que tem muito lugar presente também nos conceitos que estão lá nos PCNs, a ideia de uma geografia humanística, de contato muito grande. Tá? E o lugar foi um conceito que os alunos tiveram maior facilidade para expressar. Conseguiram ter maior facilidade, porque o meu lugar está aqui, ó. Lugar, desde o lugar onde eu sento até o lugar, é uma palavra muito mais próxima do cotidiano. Outra coisa interessante também, pessoal, quanto mais próxima do cotidiano for o conceito de uma palavra cotidiana, claro que fica mais fácil para o aluno expressá-lo. É difícil, por exemplo, território já não é uma palavra que eles usam cotidianamente. Tá? Lugar não, meu lugar é ali, ponto. A ideia de paisagem, aquela ideia de paisagem como uma fotografia bonita, lugar paradisíaco. Muito forte a ideia, pessoal, da paisagem natural. Né? Então, como os alunos representam a paisagem. E aí tem muito a ver, pessoal, com de onde eles escutam essa paisagem. Tá lá com o pai e fala, nossa, que paisagem bonita, hein? Olha que paisagem. E aí até o elemento que também aparece mais na fala dos professores que na fala dos alunos. Os alunos são quase todos ateus pela descrição da verdade, né? Mas os professores falam que foi Deus que fez essa paisagem, né? Aquela ideia que é muito presente mais na fala dos professores que na fala dos alunos, né? E aí essa ideia de que também é uma paisagem estática, né? Essa paisagem não tem movimento, portanto é a foto e pela foto, tá? Região. E aí tem uma confusão, porque a região foi confundida com lugar, a região foi confundida... E a ideia de região acaba sendo dominante a ideia da região administrativa. Centro-Oeste, Norte, região Leste de São Paulo. Portanto, ela é uma região que não passa para aqueles debates quando a gente trabalha de como se formam determinadas condições de articulação dos fenômenos naturais e sociais para produzir uma área com uma especificidade diferente de uma outra área. Né? Território, aí eu coloquei um ponto de interrogação, porque território foi tudo e nada, né? Os alunos falavam de tudo, e os professores também, território, os professores até um pouco mais conseguiram articular melhor a ideia de território com poder, mas o território meu lugar, essa confusão, tá? Chama atenção a ideia de sociedade. Sociedade é um conjunto de indivíduos, para os professores e para os alunos. Sociedade não pressupõe mediação de classe, mediação étnica, mediação de gênero. Não, pressupõe uma série de indivíduos que isoladamente se relacionam e, portanto, o pessoal também, com base nessa representação do que é a sociedade, você tem uma representação do que é a natureza. Se a sociedade é indivíduo, e a geografia estuda a relação entre sociedade e natureza, que vem aquele discurso, o homem está destruindo a natureza, o homem está acabando com a árvore. O homem é responsável pela crise hídrica.
Que homem? É homem está aí, é homem. O pastor é você, né? Você está sendo... Mas essa ideia de um homem que é abstrato, um homem que não sei onde ele mora. Olha o elemento, pessoal, que a gente pode pensar, que esse homem, inclusive, não tem lugar. Esse homem é o mesmo nos Estados Unidos e no Brasil. Esse homem é o mesmo no Morumbi e Heliópolis. Esse homem é o mesmo em qualquer lugar. Então a dimensão espacial desse homem não existe. Não tem essa condição espacial. Exatamente. Então essa endeia da sociedade como indivíduo é uma perspectiva, pessoal, se a gente olhar muito claro do que o positivismo concebia enquanto sociedade e enquanto natureza. Porque a natureza é o contrário. A ideia do idílico, romântica, que está muito associada com a ideia de paisagem. Ah, a natureza é esse lugar bonito. E é um pouco isso também, né, pessoal? Vocês pegam aqueles comerciais, né? Ah, vai se estressar, vai pra natureza. Ou vem, tem um comercial agora novo que veio uma árvore falar com a gente, pedindo pra que a gente cuide dela. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava com o ensino médio também, gostava muito de um comercial, trabalhava com o comercial da IP, que era um comercial que você ia no carro, estava no mercado, ele pegava o produto da IP, aí você colocava no carrinho, virava uma árvore, e a criança olhava a árvore virava uma árvore frondosa, gigantesca, a criança continuava criança, né? E virava aquela coisa e falava: compre IP que a gente planta uma árvore para você. Dava assim a ideia do comercial. E a quantidade de ideias absurdas de representações que se construía em relação à natureza, primeiro se construía uma natureza do tempo rápido, né? Uma natureza que a criança continuava a ter 7 anos e a árvore passava a ter 40 metros em 30 segundos. Portanto, a gente pode arrancar a floresta amazônica que ela volta em 30 segundos a virar a floresta amazônica. Por passe mágico, ou na verdade, pela mágica feita pela IP. Né? E aí, pessoal, eu estou chamando a atenção de vocês para um elemento que não está no texto da Lana, mas que seria fundamental discutir, que é a ideia de que essas representações estão na vida cotidiana, mas que hoje são cada vez mais mediadas pelos meios de comunicação. Então, as representações que os alunos trazem para a sala de aula não são apenas dessa vivência de rua. Eu falo que uma parte importante de gente da geração anterior minha, as nossas representações se davam nas brincadeiras de rua. Jogava futebol na rua, então pouco tempo passava na frente da televisão. Então a ideia, por exemplo, de território que a gente construía era para marcar o gol lá, né? De um lado do outro, até onde podia ir, quantos passos tinha que ter. A ideia de território para mim surgiu quando a gente fazia campeonato entre ruas. Então a gente sabia que esses campeonatos entre ruas iam terminar em morte, em briga, sabia com quem brigar, qual era o time. Então esses tipos de desafios, eu lembro até hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia dessa ideia da representação, que a representação de território que eu construí foi Jardim Iva, Jardim do Ancinhá. O Jardim do Ancinhá é uma ocupação que depois virou uma grande favela, e minha mãe falava assim, ó: eu nunca quero que vocês cheguem no Jardim do Ancinhá. Então eu olhava assim, no final da minha rua começava o Jardim do Ancinhá. Então quando eu saía de casa, eu olhava para aquele lugar e falava: meu Deus, não posso mais. Lá coisas ruins acontecem. Então essa ideia de estava definido o território, né? Não é para aquele lado que eu tenho que ir. Então eu sempre descia para lá, mesmo que fosse mais rápido, passar para lá pegar o ônibus. Não. E eu sei que a primeira vez que eu entrei no dilema moral quando eu fui fazer trabalho do 7º ano, eu comecei a ter amizade com um amigo que morava no Jardim do Ancinhá. E aí ele falou: vamos fazer o trabalho lá em casa. E eu sei que eu tive que mentir para minha mãe, né? Ele falou: não, mãe, ele não mora aí, bora lá. E aí veio a questão da espacialidade. Como chegar no Jardim do Ancinhá sem que minha mãe veja que eu estou indo pro final da rua? Por onde ir? Então eu tive que dar a volta, fazer todo o mapeamento, passar por uma outra rua que minha mãe não enxergasse, para conseguir, e aí conseguir chegar no Jardim do Ancinhá. Né? E eu descobri que não tinha nada daquilo que minha mãe falava. Né? Era claro, eram as casas muito semelhantes às casas que nós morávamos, não tinha. Então, portanto, ali houve um choque de construção de uma outra representação. O que eu fico feliz hoje é que a melhor amiga da minha mãe mora no Jardim do Ancinhá hoje. Tá vendo? Pode ir lá. Vamos lá. Então, essa ideia dessas diferentes mediações. Portanto, você tem a mediação do mundo cotidiano, mas você tem a mediação hoje das representações. Vamos tentar imaginar isso na escala global. Pensar as representações que nós temos do mundo islâmico. Quais são as representações que nossos alunos trazem do mundo islâmico? Quais são as representações que nossos alunos trazem da cultura afro? Por exemplo, da religião afro. Muito mediado pelo debate neopentecostal.
Então essas representações, o que claro, pessoal, em 96 a Alana não tinha tanta condição de discutir isso, mas o que ela está mostrando para a gente é que hoje nós temos que ampliar o debate sobre as representações dos alunos. A representação dos alunos importa e ela é cada vez mais mediada. Vamos pegar o debate político atual. Os nossos alunos vêm com muitas representações. Uma parte deles, mais de 90% de coisas que ele lê na internet, no Facebook, no Twitter, assim por diante. E aí, como trabalhar com essas representações? E aí, interessante que a solução que a Alana Silva Cavalcante dá, que na verdade é a solução do Vygotsky, pode nos ensinar muito. Não vou falar porque senão vou estragar essa surpresa, tá? Mas daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Beleza, pessoal? Só uma pergunta. O conceito de área foi abordado também? Não, conceito de área não. Tá? Ela acabou não optando. Na verdade, ela fez o levantamento daqueles conceitos que apareciam. Naquele momento que está o processo de construção dos PCNs. Se você olhar para os conceitos que a Alana utiliza, são os conceitos tomados dos PCNs. Um ou outro. Uma coisa que é interessante é que ela não trabalha com o conceito de espaço geográfico. Que se a gente fosse pensar, seria o conceito, qual é o objeto da geografia? Espaço geográfico. É aquele conceito que diz tudo nada. Espaço geográfico é qualquer coisa, né? E aí ela é um conceito, por exemplo, que ela não aborda no debate dela. Provavelmente por influência do Vicentino. Vale a pena dizer, o orientador que também tem um papel importante. Ela prefere, por exemplo, a ideia de geografia do que espaço geográfico. Tá? E aí, pessoal, a partir dos dados da Cavalcante, que conclusões ela chega? E que conclusões nós podemos chegar também? Acho que é sempre importante isso. De um lado, há um desprezo pelo trabalho dos conceitos, ou então uma ideia de que os conceitos não são importantes, ou que os conceitos só interessam a geografia na universidade. A ideia de trabalhar com conceito, o aluno entender esses conceitos, tem muito mais a ver com uma formação acadêmica e intelectual do que com uma formação de cidadania da educação básica. Tá? E aí a ideia de que isso é reforçado também porque nós temos uma lógica de que, ao invés de conceito, nós trabalhamos com conteúdos, memorização de conteúdos. Aquela ideia de dar conta do livro didático. Se acabar o livro didático até o final do ano por conta de que tudo isso cai no vestibular da FUVEST. Ou o sistema apostilado que vai dizendo conteúdos fragmentados que não se articulam, tem uma relação direta um com o outro. Tá? E ao mesmo tempo, pessoal, que essa dificuldade dos professores em pensar e discutir os conceitos e a relação deles na formação dos alunos tem a ver com a formação dos professores. E aí nós não podemos esquecer que a Alana Souza Cavalcante está trabalhando com uma ideia, está trabalhando com professores, e aí esse é outro dado interessante que ela não coloca, pessoal, que seria importante. Como esses professores se formaram, detalhar mais isso, por conta de que nós estamos falando que de 71 até 96, nós tivemos um modelo de formação de professores que separou ensino e pesquisa, que era o modelo da formação da chamada licenciatura curta, 3 anos de formação, 2 anos e meio, com foco apenas na decoreba de conteúdos e na ideia de que o professor não é alguém que pensa sobre o currículo, que não é alguém que pensa sobre a aprendizagem, não é alguém que pensa sobre os elementos fundamentais da geografia, do ensino. Então talvez, pessoal, essa dificuldade que aparece nos professores de expressarem o seu pensamento também através de conceitos tem a ver com a formação deles. Tem a ver com o debate de formação que nós temos. Até hoje, a gente passando por alguma formação mais aprofundada, nós temos dificuldade de pensar no nível de conceitos. Nós temos dificuldade de articular alguns conceitos. Então imagina quando você tem uma formação onde o máximo que você discute de teoria e método é HPG, lá está o pensamento geográfico, um semestre, pronto. Acabou. Todo o resto é decorar os conteúdos que vão ter. E essa é uma formação muito presente. Tá? Então, pessoal, esse é o elemento que ela vai trazendo para a gente problematizar. E claro, como avançar nisso? Para ela, a ideia é entender o papel dos conceitos, portanto, entender que os conceitos não são domínios privados do mundo acadêmico. Os conceitos têm sentido na escola básica porque desenvolvem funções intelectuais superiores dos alunos e são a base para a construção do raciocínio espacial. Então é expropriar, e aí nós estamos falando, é uma ação de expropriação dos conceitos do mundo intelectual. Diz o seguinte, os
desculpa, professor Ari, esse conceito de território pertence ao senhor, não, ele é nosso, pode estar aqui, e a gente vai pensar isso na cabeça dos alunos. O professor Milton dá aqui essa ideia de horizontalidade, verticalidade, como a gente pensa na formação dos alunos. A ideia, de fato, é dar novo sentido ao conceito, que não só o sentido acadêmico que ele é colocado lá. Tá? E aí, claro, pessoal, isso tem um processo muito forte de como isso muda a formação de professores. Para o professor poder pensar isso, tem que ser um professor que tenha uma formação vinculada à pesquisa, ao debate sobre o que é geografia, ao que é todas as concepções, que aí ela vai dar o pulo para o capítulo 3. Tudo bem? Essa última questão aí, então ela fala em algum momento do livro da transposição didática? Não. E aí, pessoal, vale a pena, ao partir do Vygotsky, ela nega a transposição didática. Tá? A transposição didática não é algo que faça sentido para Vygotsky, para Paulo Freire, porque a transposição didática não reconhece a escola como lugar de produção de conhecimento. Para os teóricos da transposição didática, o principal deles, o Levi Shevvalá, o conhecimento da escola é tributário apenas ao conhecimento da universidade. O conhecimento da universidade passa pelo processo de simplificação e superficialidade para se transformar em conhecimento escolar. Para o Vygotsky, e aí, percebe? Para o Vygotsky não acontece isso porque o sentido do conceito da universidade é um, o sentido do conceito da escola é outro. Então, portanto, o próprio desenvolvimento da escola modifica o objeto, modifica a concepção que nós temos de conceito. Então, é uma negação da ideia de transposição didática. Vocês não vão escutar em nenhum momento no texto dela trabalhar com transposição O didática. que é transposição didática? Sai um pouco desse assunto, Vitória. Existe um documentário falando da educação na Finlândia que explica que você dá aula, você tem que fazer o curso de bacharel, né? Da sua turma. E depois faz o curso de pedagogia. Quando você tiver na metade do curso de pedagogia, você tem que fazer você começa a fazer o estágio, aí depois você pode dar aula para adicionar a sua matéria específica. Será que esse é o mesmo conceito da Lana? Na verdade, se a gente imaginar o conceito da Lana, como ela implica na formação de professores, nós temos que pensar uma formação de professores que se dá desde o início no contato direto com o ambiente escolar, no contexto escolar. Se o contexto escolar modifica o objeto, modifica o conteúdo de aprendizagem, se o conteúdo de aprendizagem é uma relação direta com o sujeito da aprendizagem, não posso pensar um conteúdo abstrato de aprendizagem, portanto, é o processo o tempo todo de como eu ensino isso para o aluno e como o aluno constrói o conhecimento. Então, o nosso modelo formativo, e aí só para a gente fechar essa ideia, ele é um modelo formativo da transposição didática. Eu domino os conteúdos e depois eu vou para a escola fazer a transposição. E para que serve a disciplina didática? Muitas vezes para saber como simplifico esses conteúdos para ensinar para os alunos. O nosso modelo é um modelo transpositivo didático, que já sofre críticas há um bom tempo. O texto da nossa Cavalcante traz um pouco isso, mas já está, por exemplo, na crítica que o Paulo Freire faz da pedagogia do oprimido em relação à educação bancária. A educação bancária é o extremo do modelo transpositivo didático. Porque você pode ter um modelo transpositivo didático onde o professor estabelece algumas interações. Ou você pode ter o modelo transpositivo didático da pedagogia bancária onde o professor fala e o aluno escuta. É legal isso. Mas você fala muito sobre o vestibular. Tudo bem, se a gente não fazer o vestibular, concordo, você vou estudar porque é concurso. Mas colocar na prática, na hora do vestibular, como que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, entrar numa universidade pública é meritocracia. Não. Não é. Tem que fazer uma prova. Não, eu vou só mostrar para você que não é meritocracia. A meritocracia cai a partir de uma pergunta simples. Se todos os 160 mil alunos tirassem o mesmo resultado na prova, então todos eles fizessem o mesmo resultado, quantos entrariam? 8 mil, 9 mil. Continuaria entrando 9 mil. Tem a vaga para 9 mil? Só tem uma vaga para 9 mil. O que o vestibular esconde é um profundo processo de desigualdade de acesso à educação pública de qualidade. Então, aí ó, o elemento conteudismo, você perceber como ele é perverso, o conteudismo vai dizer o seguinte: olha, se você conseguir fazer essa tarefa mágica de tudo decorar, de tudo controlar, e passar na frente do seu amigo que não conseguiu fazer essa tarefa mágica, você merece estar aqui. Percebe? Então, eu penso que isso pressupõe um debate sobre o que nós entendemos de educação.
Eu sempre indicava para os alunos, falava, galera, isso aqui pode até ajudar você a entrar no vestibular, esse debate. Mas mais importante do que saber se vocês vão entrar no vestibular é sempre vocês terem a noção de perguntar por que não tem vaga para todo mundo. Porque isso pressupõe uma ação política de... Eu quero meus alunos dentro do Macron. Oi? Eu quero meus alunos. Claro, mas eu acho que... Só que estou fugindo um pouco Sim, do sim. tema porque eu sou obrigado a aceitar isso para não entrar no concurso. Certo? Mas só que eu acho meio... Você acredita, por exemplo? Eu vou meio contra, aceito, acho sério, mas só que eu estou já excluindo meus alunos. Você acha que você está excluindo os seus alunos por conta de que você não vai dar todos os conteúdos que eles precisam para entrar no vestibular? É isso? Não, se você der todos os conteúdos que eles precisam para entrar no vestibular, não é você que vai escolher os seus alunos. Tem 80 vagas de geografia. Se 200 alunos seus quiserem fazer geografia, só tem 80 vagas. Nós estamos excluindo os seus alunos. O modelo de educação pública no Brasil exclui os seus alunos desde o início. Os seus alunos estão concorrendo com os alunos do colégio etapa que pagam R$ 1.200, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Mas o que eu estou colocando para você é a ideia de que está definido a princípio quem vai entrar aqui e quem não vai entrar. É a priori, uma definição a priori de sociedade. E aí a problematização, o que a Alana vai dizer para a gente é: nós podemos fazer esse debate e achar que o conteudismo, e aí eu acho que eu vou ser bem pontual em relação a isso. O próprio exemplo dos cursinhos populares tem mostrado que não é o conteudismo que faz os alunos terem acesso aqui ou não. Inclusive porque os debates dos cursinhos populares vão para uma outra direção, um raciocínio mais crítico. A grande história é: eu posso trabalhar com uma série de conteúdo, e aí o grande problema do conteudismo é um problema que separa ensino e aprendizagem, que isso é inconcebível para o Vygotsky e para o Paulo Freire. Eu ensino e se o aluno aprende, é o problema dele. Há uma concepção do lógica conteudista que é: galera, vamos lá, vocês vão ter condições durante essas 8 horas que vocês vão estar aqui de se apropriar de tudo que nós falamos para vocês? Não, só que eu posso dizer assim, ó, quem não passar no concurso aqui é porque quem não passou aqui está fracassado. Mas nós temos todo o conteúdo para todo mundo. Isso despreza a ação do sujeito em um processo que é mais lento. E aí, galera, não é só isso, nós estamos falando de quem são esses sujeitos, de onde eles vêm. Galera, eu sou muito grato à escola pública, porque a escola pública me alfabetizou. Eu sou filho de pais e mães analfabetos. O primeiro livro que eu vi foi na escola pública, da professora que trazia a caixa para mim, a professora Isabel, da 3ª série. Professor, mas esse lance no vestibular faz sentido aqui, na Argentina todo mundo entra. Então aí você muda a lógica de se pensar o ensino. Se faz sentido. Faz sentido nesse modelo, que é o modelo pautado na exclusão. Que é o modelo pautado na escola pública, e a universidade pública é um lugar de exclusão. É um lugar... não faz sentido na Finlândia, não faz sentido na Argentina, não faz sentido em outros lugares onde você tem uma outra concepção do que qual é o lugar da escola pública de forma geral, no meio da sociedade. Só para ele depois. Até mesmo o vestibular está sendo questionado hoje em dia, e a formulação das questões estão sendo debatidas. Tem um outro debate, até mesmo no Enem, a maneira como está sendo as questões sendo formuladas, para não cobrar mais. E aí, tipo, se você muda primeiro o ensino básico, e depois você vai cobrar, você muda lá em cima, no vestibular. O Enem, todos os problemas que tem, assim, ele tenta fazer isso, tipo, de você criar uma situação de problema e você resolver problemas, mas, lógico, tem ainda muitas falhas, mas é questão de histórico, social histórico. Com o tempo, o vestibular pode mudar, mas começa falando, começa com o ensino básico, depois começa a se questionar os vestibulares, como que eles estão sendo. Eles estão cobrando. No final das contas, o que nós estamos dizendo, e é um elemento muito claro, a escola pública no Brasil, e aí se a gente for buscar a universidade pública no Brasil, o debate que a Ana vai trazer também, ela é um fenômeno que ela nasce dual desde o início. A escola dos jesuítas tinha uma escola para catequizar os índios, tinha uma escola para preparar os filhos portugueses para continuar os estudos na Europa. A escola que a primeira escola pública surgiu do Brasil em 1837, Colégio Pedro II, é uma escola extremamente elitista. E aí nós mantivemos essa dualidade. E aí, claro, pessoal, não dá para sustentar um sistema de educação dentro de uma perspectiva de profunda desigualdade. Então, o debate é mais amplo. O debate é como a gente constrói um sistema de educação equitativo, justo, a partir da... E aí, claro, não tem muito segredo, significa investimento.
Vou pegar só exemplo, eu sempre dou. Quanto custa um aluno por mês no estado de São Paulo? R$200, R$250. Quanto custa um aluno por mês no Colégio Santa Cruz? Essa é a diferença. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma profunda desigualdade que se reproduz nesses mínimos detalhes do lá. Oi, você ia falar aqui? Então, a relação que está sendo dita, a questão é o seguinte, que a proposta da prefeitura não é de um currículo mais pré-escrito. Não existe mais aquela intenção, vou formar aluno para a prova Brasil, ou aluno para a prova São Paulo, ou aluno para o vestibular. Ali a gente está para quê? Não é um currículo pré-escrito, é um currículo construído com base na discussão da territorialidade daquele aluno, ou daquela criança, daquele jovem, que seja, e para que ele, num futuro próximo, possa resolver os problemas que vêm. O vestibular é um problema, ele vai conseguir resolver, por quê? Porque ele foi formado numa ótica que é a seguinte, não existe um currículo pré-escrito, existe uma questão, um problema que é discutido, tanto que o aluno de 9º ano, ele tem uma obrigação lá, que já por lei e tal, que ele tem que produzir um trabalho de TCA, que é de conclusão, né, ali, autoral. Então quer dizer o seguinte, a intenção desse currículo da prefeitura, que é totalmente diferente daquilo que a gente tem ou convive, é uma ideia até interessante de um currículo não pré-escrito. É um currículo que o professor, a comunidade escolar tem que ter a capacidade ali em conjunto de construí-lo. Por isso dessa questão da discussão, de discutir a região, discutir território, discutir questão de conflito territorial, para você construir esse currículo. Ah, mas que conhecimento ele vai ter para poder resolver o problema de vestibular? Ali a intenção da escola é o quê? Oferecer essa qualidade social da educação para quê? Para que ele possa resolver esse problema futuro que virá e ser um aluno pesquisador, né? E aí, pessoal, só para fechar a ideia, trabalhei 4 anos na Prefeitura de São Paulo e antes de resolver o problema, porque a desigualdade social vai chegar para ele no vestibular aos 18 anos, mas ela chega para ele muito antes. Ela chega para ele no posto de saúde que não atende, ela chega para ele na repressão policial que está lá, ela chega para ele no desemprego do pai. Portanto, a escola precisa problematizar essas diferentes dimensões da desigualdade social, sendo uma delas o vestibular. Então, portanto, é exatamente isso. E essa, pessoal, é uma proposta que surge na Prefeitura de São Paulo em 1989, durante a Secretaria do Paulo Freire. Quando o Paulo Freire diz, como nós fazemos currículo? Vamos fazer o currículo. Se a gente parte do pressuposto que o professor é um construtor de currículo, é isso que a Dana está chamando a atenção, o professor tem que ser sujeito de currículo, senão a gente cai na pochilinha do Estado, senão a gente cai num currículo que determina todo o trabalho do professor e que inclusive, determina quanto de bônus ele vai ganhar, essas discussões. Então, esse é o elemento que não está posto aqui. Por quê, pessoal? Para o Vygotsky, não é só o aluno sujeito do processo. O professor é sujeito desse processo também. Portanto, senão cai no debate que muita gente critica o construtivismo, né? Ou pelo menos alguns construtivistas que colocam todo fora, não, o aluno faz por si mesmo. Não, o aluno vai por si mesmo porque ele vai pela mídia, ele vai por uma série de outros elementos. Por si mesmo é uma abstração. O professor tem um papel fundamental. Daí, pessoal, a ideia é do domínio teórico conceitual do professor. Um professor que não domina minimamente a sua ciência, que não sabe os conteúdos e os conceitos básicos da sua ciência, que não tem clareza dos procedimentos metodológicos de construção do conhecimento, esse professor é um alvo muito mais fácil de políticas centralizadoras. Vamos dizer, é assim que você trabalha em sala de aula. Esse professor que não tem esse conhecimento dos conceitos não vai conseguir construir essa ideia de currículo. Ele vai sim pegar os manuais que existem no Estado, as cartilhas e simplesmente reproduzir. Demandar esses materiais. Porque eu quero isso, eu preciso disso para eu sei para onde eu vou. A ideia de ter o conhecimento em relação ao conceito é para que você tenha como construir o currículo. Se você não tiver isso, você não tem como construir. Passa só para ela depois. Eu acho que você respondeu um pouco mais, eu ia falar aqui desse lado do lado, que ele falou assim, né, que o entendido está no Estado, né, e aí ele se vê com a política
estado de ser conteudista, dele ter que cumprir isso. Eu acho que ele está colocando assim, quais das estratégias que ele deveria tomar para sair desse conteudismo e conseguir fazer com que o aluno entre no vestibular, assim, uma coisa prática que ele está colocando. Eu acho que os problemas que ele enfrenta na própria sala de aula, né? Não sei se foi uma boa resposta dele, acho que ficou meio vago. Acho que... Só passar para ela, quem passa para você? Não sei, mas ela consegue problematizar e ela consegue trazer algum, sei lá... Sim. Ela propõe algumas coisas. Propõe. E são propostas todas baseadas na discussão do Vygotsky e na ação. Eu acho que são propostas bem interessantes. E aí eu estou falando não como professor universitário que lê desde fora, mas como professor de educação básica que via nessa relação com os alunos, principalmente nessa perspectiva da construção do conhecimento. Só que, pessoal, até aqui também... Não, é só... O senhor me contemplou falando tanto do cursinho popular quanto... Mas é que eu acho que às vezes tem uma visão de que o que não é conteudista vai pegar o conteúdo, amassar e jogar no lixo, quando na verdade só está se discutindo uma outra maneira de chegar nesse conteúdo, seja pelo aluno, seja pelo contexto escolar e tal. E outra coisa que eu ia também comentar, que as escolas, que infelizmente ainda são raríssimas e caríssimas, que tentam trabalhar de uma outra maneira não conteudista, ainda são as que mais colocam alunos aqui dentro da Universidade de São Paulo. Então, tipo, não sei se ficar lá na ETA, no apostilado, necessariamente vai conseguir trabalhar os conceitos melhor do que quem não está dentro desse ensino conteudista. Eu sou fruto de cursinho popular e acredito que aprendi muito mais nas discussões na sala 4, que era o boteco, onde todo mundo conversava, do que ali, inclusive os professores, do que ali no conteúdo. Eu ia falar do colega aqui, né, que fez uma análise de outro país, né, do currículo. O professor falou assim, nosso modelo é discussão didática, né. Eu vejo assim como influência que ajuda na geografia, o fato do teu bacharel ajuda bastante, né, para se trabalhar em sala de aula. Eu gostaria que o senhor falasse um modelo que seria ideal, interessante para a gente absorver os conhecimentos para trabalhar em sala de aula. Se a gente partir, pessoal, de novo, estou tentando aqui forçar a concepção socioconstrutivista do Vygotsky para a gente ir se apropriando dela. Basicamente, não existe conhecimento sem contexto. E acho que o grande problema da formação de professores hoje é que faz uma formação de professores sem aluno. Inclusive tem gente que se forma com 400 horas de estágio sem nunca dar uma aula, antes de entrar na primeira vez em sala de aula. Então, sim. Pode. Eu vi que você começou a fazer um comentário sobre o pensamento crítico. No primeiro capítulo do livro, desse livro, direito, ele menciona que a palavra, o significado da palavra, a sonoridade da palavra, elas não possuem uma relação direta. Palavra, significado, sonoridade, não possuem uma relação direta. E aí eu fiquei pensando, será que quando a Ana de Souza veio falar de conceito científico e falar de que através dos conceitos científicos chega-se ao raciocínio espacial, será que ela está tentando fazer um link com isso? De que o conceito ele não tem uma relação direta com a palavra que carrega esse conceito. E aí a mediação disso é a representação. A visão do aluno sobre o lugar é um conceito ou não é um conceito? E aí o Vygotsky vai resolver isso com a ideia de conceito espontâneo. Então você tem uma representação que ela tem elementos de sinônimo, mas elementos de diferenciação também. Então essa vinculação é muito clara para ela. Eu vou guardar a sua pergunta, porque é exatamente esse o final. Né? Então, tem um professor que não. Mas a ideia é isso, é exatamente isso. Como se faz a articulação? Porque aí a ruptura com Piaget, a ruptura com os debates estão colocados aqui. Tá? Então, só essa ideia, portanto, do contexto. O tempo todo de você pensar a formação docente no
contexto. Eu vejo que nós ainda estamos muito distantes de uma formação de professores que permita essa concepção de conceitos, que permita a compreensão de uma realidade concreta, de que os alunos são sujeitos. Nós ainda, eu sempre brinco, né, que a gente passa no concurso, isso vai acontecer. Eu lembro quando eu passei no concurso da prefeitura, entrou outro amigo meu da USP, aí a gente conversando na hora de fazer o exame médico, aí depois ele mandou uma mensagem quando começou a dar aula, assim, não acredito, esses alunos eles ficam gritando, eles ficam falando, eles ficam pulando. Eu falei, você imaginava o quê? Eles estariam lá parados, sedentos, assim, me transforme num pequeno jovem. São alunos. Mas é isso, porque provavelmente o cara passou os 4 anos da formação dele sem nunca entrar em contato com o aluno. E ele imagina, mas mesmo não entrando em contato com o aluno, nós sabemos quem somos, nós somos alunos. Nós jogávamos papéis uns nos outros. Nós dormíamos nas aulas. Portanto, é só olhar para si mesmo, não precisa ir muito longe. Tá? Então esse menosprezo, esse desprezo sobre a vida cotidiana, sobre o aluno como sujeito, ele é um dos pressupostos que estão dados na formação de professores. Então esse debate. Oi. Pode falar, eu trabalhei no Estado também. Você falou que a gente está um pouco distante disso, porque tem algumas universidades professores que se propõem a mudar essa realidade. E eu tento romper, às vezes, com esse sistema. E você acaba tendo, né, até medir força, às vezes acaba se complicando. Pelo projeto político pedagógico da escola, que às vezes nem há, e tem escolas particulares também, assim como públicas também, que né, a gente, algumas pessoas que têm a responsabilidade social de dar sentido para tudo isso, deixa quem? Né? Então, essa distância, ela acredito que está, ao mesmo tempo que está muito longe, mas você acaba, quando você tenta fazer isso, em alguns momentos, por exemplo, na escola particular, eu acabo tendo alguns problemas. Então, em relação aos conceitos e tal, que a gente tenta trabalhar isso. Mas você tem dificuldade porque existe a cobrança, infelizmente, ainda dessa questão do processo seletivo e não do raciocínio geográfico, da questão espacial e tudo mais. Mas por isso, pessoal, que eu acho, e aí, só reforçando para a gente deixar assim, só uma coisa, nós estamos com o tempo estourado, tá? Então, são meio-dia e 47, vou propor para vocês para a gente ir até uma, pode ser? Tá, mais 13 minutos. Em 13 minutos faltam só, acho que 95 slides, tá? Brincando, não faltam tantos assim. Mas eu quero fechar uma ideia, mas por isso que eu falo, pessoal, nós temos que ainda entender o potencial de ocupar alguns espaços. E ocupar o cargo de professor na Prefeitura de São Paulo, na minha perspectiva, desde o que ainda é hoje a carreira de professor da Prefeitura de São Paulo, é um espaço interessante. É um espaço interessante de luta. Você trouxe a questão do TCA, você trouxe ainda essa ideia de um currículo, que apesar de algumas dificuldades, ainda coloca o professor como sujeito do currículo. Isso é um potencial que nós estamos vendo uma desconstrução em vários outros lugares. Então acho que é um elemento interessante do debate também, a própria biografia do texto vai para aí. Professor, já que você está vindo a questão da preocupação do conteúdo, você retira conteúdo, é só a concepção que muda. Na prefeitura é só a concepção que muda. É como você vai enxergar aquilo que já existe. Está muito na gente. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Quando eu fui levar minha mãe para assistir o Que Horas Ela Volta, né? A minha mãe ela foi doméstica, e fui levar minha sogra também, que foi doméstica, para assistir o Que Horas Ela Volta, lá a história da doméstica. E aí elas assistiram tudo, aí tem a história da Jéssica, da filha da doméstica, que veio romper com toda aquela estrutura. Aí chegou no final do filme e falei, e aí, mãe, gostou? Ela falou, aquela Jéssica é uma folgada. Aquela Jéssica, ela chega lá e faz o que ela quer. Eu falei, como assim? Mas na época, porque na minha época a gente não, né? E aí, percebe? Eu não consigo enxergar a opressão porque eu já estou no processo de naturalização dela. Eu não consigo enxergar um outro lugar do conteúdo porque o conteúdo sempre foi uma coisa para decorar. O conteúdo sempre... Então, o conteúdo permanece em todo o processo educativo. Inclusive porque, pessoal, se apropriar dos conteúdos é uma ação revolucionária.
no sentido de que os conteúdos eles remetem ao conhecimento. Eu preciso saber sobre a Revolução Francesa, preciso saber sobre a Revolução Industrial, preciso saber sobre Grécia Antiga. Claro que eu preciso saber, porque isso me forma como civilização, isso me forma como visão de mundo. Assim como eu preciso saber das questões indígenas, das questões africanas. Portanto, eu tenho que criar mecanismos para que essa apropriação do conteúdo não seja uma apropriação de memorização, ou de decoreba, mas seja uma apropriação de sentido. Como aquele conteúdo me forma como sujeito. É esse o debate. Como o conteúdo me forma como sujeito. Portanto, pessoal, vou pular essa parte. Então, acho que eu tinha colocado isso aqui, que era um debate sobre mais... A Lana vai dizer que, pelo menos, eu preciso ter três grandes clarezas de que esses conceitos eles se enquadram em algumas dessas correntes da geografia. Tá? Aquela parte que eu passei era mais uma parte de revisão para falar um pouco o que é o positivismo, né? Mas eu acho que pelo debate que nós fizemos aqui já está claro que essas concepções já estão construídas também. Tá? Mas, claro, a geografia clássica vai interpretar o lugar de um jeito, a geografia clássica vai interpretar a região de um jeito, a geografia positiva. É interessante, você não percebe que não tem geografia tradicional aí. Eu não chamo de geografia tradicional, eu chamo de geografia clássica. Ou seja, nós precisamos voltar a esses autores, ler o que eles escreveram. Tradicional parece uma coisa assim, não serve, é superado. Tem muita coisa lá desses autores que nós precisamos revisitar o tempo todo, entender o que o Hudson pensava, o que o Lavache pensava, o que o Recli, o Kropotkin pensava, o que o Pierre Jorge pensava sobre a geografia, o professor Milton, já está nas chamadas geografias críticas, assim como também não existe uma geografia crítica. Estou falando de geografias críticas. Tem uma disposição mais anarquista, uma disposição mais marxista, um marxismo mais culturalista, outro marxismo mais gramsciano, e assim por diante. Então, para Lana, a formação docente tem que permitir que o professor se aproprie disso. Mas isso basta? Não, e aí aqui eu vou dar um exemplo. Eu, como professor revolucionário, não eu, um professor revolucionário, tá? Chega um aluno dele e diz, professor, eu gosto do Bolsonaro. Certo? Bolsonaro para mim é o líder que o Brasil precisa. O professor vai dizer assim, você é burro. O que acontece? Já era. O aluno fala assim, o senhor que é burro. Acabou o assunto. Essa é a ideia que se tinha antes do Vygotsky de como se construía conceito. Então o professor até perguntava, o que você pensa sobre tal coisa? Aí ela falava com toda emoção, tirava do coração, dizendo, não, professor, eu penso isso. Está errado. O certo é isso. E aí eu vinha com o conceito pronto. Ou até criava algum mecanismo de construção do conceito. E aí o conceito virava uma decoreba. Agora eu sei que aquilo que eu falo está errado. O conceito que eu preciso colocar na prova é esse. Mas no meu break eu continuo falando isso aqui que eu falava desde sempre. Isso daqui me serve para a escola. O que o Vygotsky vai dizer? Não. O conceito científico, ele vem para problematizar e dar novo sentido para o conceito espontâneo. O que sobra no final não é o conceito científico, mas é o hibridismo entre o científico e o espontâneo. E aí o professor precisa criar uma relação que é dialógica para construir esse conhecimento. Não é uma relação de imposição. Daí o foco ser nas metodologias. Como faço o aluno entender isso? Vou pegar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês entenderem. Quando a gente pensa na crise hídrica de São Paulo, foi um exemplo que eu trabalhei com o pessoal do estágio. Provavelmente perguntar para os alunos, quem é o responsável pela crise hídrica em São Paulo? É por causa da falta de chuva. Certo? Por quê? Porque a gente gasta muita água. São essas duas frases que nós provavelmente, estou imaginando que os nossos alunos vão falar para a gente. Porque São Pedro é safado, talvez não deixou água para a gente. Porque... Como eu faço para... Isso é o conceito espontâneo do aluno, a representação do aluno. Como problematizar isso? E aí, o papel, tanto para o Vygotsky como para a Lana, o papel da atividade e principalmente da pergunta como meio, da pergunta como provocação. A ideia é de falar, se é por causa da falta de chuva, mas não existem outros lugares no Brasil e no mundo onde não chove, mas tem água? Aí vamos pesquisar que lugar isso é. Vou pegar lá Israel. Quanto chove em Israel? Vou pegar o climograma. Aí o professor vai trazer, por exemplo, climograma. Olha o conteúdo aí. Olha o climograma. Vamos lá, qual é o tipo de clima que tem em Israel? Mas o que está movendo o conteúdo é uma pergunta, uma situação, um problema.
O que está movendo a chegada do aluno ao conteúdo não é vai cair no vestibular na prova, mas é você precisa resolver uma pergunta que eu te coloquei aí. Porque você disse que, ó, a partir da sua, eu estou acreditando em você. Você me disse que falta água em São Paulo porque não chove. É isso. E aí eu coloco uma provocação para ele. Vou dizer, será que é? Vamos fazer alguns exemplos. Vamos pegar exemplos no Brasil, fora do Brasil. É só um problema? Mesma coisa. Tá, mas de onde vem a água que nós consumimos? Já que você coloca a questão só de desperdício. E por que a gente não pega a água dos rios de São Paulo? Aí ele vai falar, porque todo rio que passa numa cidade é poluído. Será? Quando a gente, o papel do professor segundo o Figossi é colocar uma pulga atrás da orelha, né? Isso não está escrito em lugar nenhum do Figossi, você não vai estar lá. O papel do professor é colocar uma pulga atrás da orelha do aluno. Mas basicamente é isso. O Figossi vai dizer assim, coloque uma pulga, faça o aluno desconstruir um pouco. Né? Eu vou pegar o exemplo também da minha sobrinha, perguntando para ela, quando você come, para onde vai a comida? Ela fala, vai para a boca. E depois da boca? Vai para o peito. E depois do peito? Vai para a barriga. E depois da barriga? Vai para o pé. E depois do pé? E o legal de criança é que criança sempre responde, né? Aí quando ela está com raiva, ela vai embora, sai. Porque você colocou numa situação do qual não explica-se mais aquilo que ela propõe. Né? E aí eu sei que depois de uma meia hora ela voltou e falou assim, ó, sai do cocô. O que interessa para o professor é saber o que aconteceu nessa meia hora. Isso é o fundamental do professor, é saber da pergunta feita, o que aconteceu nessa meia hora. Pronto, pode ser que ela tenha falado, pai, onde vai a comida? Aí o pai mas pode ser que ela tenha ficado pensando, fazendo, peraí, onde é mesmo? Eu como? Então essas perguntas pequenas vão levando os alunos a serem provocados, porque a representação, pessoal, a representação de mundo que eles têm já não faz mais sentido. A ideia de significado e sentido. Quando você coloca uma pergunta que provoca o aluno, a representação que ele tem não faz mais sentido. Aí ele tem que construir uma outra representação. Tudo bem? Tá? Então, portanto, pessoal, para a gente fechar, o que é? Então, vamos perguntar. Alguém perguntou lá, cadê a Lana de Souza Cavalcante? Mas ela propõe alguma coisa? Quem foi que perguntou isso aí? Tá, então vamos perguntar para a Lana. Lana, o que você propõe? Tá? Então, a Lana responde. A Lana de Souza Cavalcante vai responder para a gente. Ó, o que ela propõe? Portanto, nós temos que pensar em ações didáticas que tenham atividade do aluno no centro. Portanto, a atividade deixa de ser... Olha como isso muda, pessoal. Não é uma aula expositiva que no final eu dou uma atividade para ele fazer, mas talvez a atividade pode estar no início da aula. E a atividade pode ser a mediação de todo o processo. Ó, pessoal, eu tenho uma proposta aqui. Eu preciso que vocês, nesse mapa em branco aqui da região metropolitana, identifiquem onde vocês moram. A partir disso, vai vindo a dificuldade de identificar como construir isso. Até porque hoje a concepção de atividade ou avaliação não é da aprendizagem, é para a aprendizagem. É uma avaliação que é mediadora. Para toda a... Pesquisem sobre, pessoal, estudem sobre avaliação formativa, avaliação mediadora, que essa é uma lógica que vocês vão enfrentar também na prova pedagógica. A ideia de avaliação formativa que está presente no Charles Hatt, nos autores importantes, a ideia de avaliação mediadora que está presente na Jussara Hoffman, são ideias de como a avaliação deixa de ser uma avaliação só quantitativa no final do processo, mas ela faz a mediação. E vai ao encontro do que diz a Lana de Souza Cavalcante. Portanto, propiciar a todo momento essa atividade. Considerar a vivência dos alunos como dimensão do conhecimento. Tá? Considerar a vivência dos alunos como dimensão do conhecimento. Tudo isso nós falamos. Portanto, a vivência dos alunos é ponto de partida, ponto de chegada. Estabelecer situações de interação. E aqui, pessoal, ela está trabalhando com a ideia da desenvolvimento profissional. Colocar os alunos para dialogar entre eles. E aí um ajudar o outro. Né? E aí, claro, pessoal, não dá para a gente falar assim, pessoal, faça um trabalho em grupo e deixar os alunos por conta própria. Todo trabalho em grupo, segundo a Lana de Souza Cavalcante, tem que ser mediado pelo professor. Uma proposta, uma situação, um problema, uma ação. E claro, pessoal, quanto menores forem os alunos, maior é essa mediação. Tá? Contar com a intervenção do professor. Então o professor ele vai fazendo essas perguntas, ele vai trazendo informações.
Então, quando, por exemplo, pegar o exemplo da crise hídrica, tá? Mas se não chove, aí o aluno não conhece Israel. Você já ouviu falar de Israel? Você já ouviu falar de tal lugar? Os alunos não sabem para onde vai o esgoto. Vamos pegar os dados do saneamento básico? Nós estamos alfabetizando os alunos a ler com tabela, a ler em gráficos, a estabelecer relações com mapas, e aí o raciocínio geográfico vai acontecendo. Pessoal, isso é tão fundamental que o aluno começa a fazer perguntas para o seu cotidiano sobre isso. Quando ele vai fazer o Jornal Nacional está me dizendo isso, mas será que não tem uma outra forma de ler isso? Será que não tem uma outra intencionalidade? Ele vai buscando uma outra interpretação, portanto, tem um impacto na sua vida cotidiana. Vem? Esse percurso. Eu sei, ela está te cutucando, você não fala mais para. É que isso aí são elementos para dissertação. Sim, claro. Esse trecho, esse percurso que o senhor está falando, são elementos para dissertação. Se colocar, claro, é 10. O que fazer? Contar com a intervenção do professor, e aí o papel da intervenção do professor, e aí podemos perguntar para a Lana: é só isso, Lana? Ela vai falar: não, tem mais. Mais algumas coisas que ela. Por isso eu pergunto, estamos dialogando com a Lana, ela não pode estar presente aqui, mas ela vai estar em espírito e em imagem. Tá? Então o que a Lana vai dizer? Olha, essa relação dialógica, pessoal, o tempo todo o professor tem que manter a relação dialógica com o aluno. Aquela ideia de levantar o conhecimento prévio não é uma coisa que se faz na primeira aula de uma sequência didática. É uma coisa que se faz a todo momento. A aula precisa ser construída no diálogo contínuo. Porque é pelo diálogo, é pela palavra que eu chego na representação dos alunos, naquilo que eles sabem sobre aqueles conceitos, sobre aqueles conteúdos. Se eu nego a palavra, aí como Paulo Freire vai dizer, se eu interdito o discurso dos meus alunos, e aí a escola é sábia em interditar discursos, sempre fala, eles chegam falando pra caramba no 6º ano e saem mudos no 3º ano do ensino médio, provavelmente não perguntam mais nada pra gente, porque a gente só vai calando, até isso não importa, isso é chato, isso é idiota. Então, essa ideia de como a palavra é. E, pessoal, a palavra do professor com o aluno e a palavra dos alunos entre eles. E aí, promover a autorreflexão, portanto, a avaliação com esse caráter também do aluno entender o que ele já conseguiu e onde ele precisa avançar. A ideia de uma avaliação que provoca diagnósticos constantes, tá? E aí, acompanhar os resultados dentro da perspectiva da avaliação formativa. O que o meu aluno sabe, o que ele mudou, quais são as novas representações, que novas representações ele criou a partir do processo didático. É um processo contínuo de acompanhamento. Tudo bem? Vamos perguntar para ela de novo? Mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Sim, na verdade, Por enquanto, esse sim da Alana Cavalcante significa, o que tem além disso? Esse por enquanto, o que nós vamos fazer? Essa é a ideia, o que nós vamos construir. Essa proposta, pessoal, ela não é, e aí eu coloquei esse sim por enquanto, que é, ela não pode ser lida como um manual de como dar aula. Se a gente pegar Vygotsky e Lana Souza Cavalcante e ler as proposições para dizer, este é o manual de como eu vou ser um excelente professor da Prefeitura de São Paulo, nós iremos fracassar em todos os sentidos. A ideia, a partir disso, e aí você, acho que a sua provocação é muito boa, como eu faço isso na minha prática, como isso eu dialogo com a minha situação concreta de ação educativa. Como isso, a Alana pensou isso para aquelas turmas, como eu posso me apropriar disso, de outras coisas, de outros autores. O que eu acho, pessoal, é que a gente precisa manter sempre o nosso princípio, que é qual a concepção de geografia que nós acreditamos e para que serve educar nesse mundo. Sem essas duas respostas, sem a clareza sobre essas duas questões, para que eu entro numa sala de aula numa segunda-feira de manhã? Isso significa que tipo de sociedade eu ajudo a construir? Que tipo de projeto social eu ajudo a construir? Sem a resposta a essas perguntas, a possibilidade de a gente reproduzir um discurso que não nos faz sentido, ou um projeto de sociedade que não é aquele que nós acreditamos, é muito grande. Então acho que esses elementos têm que estar no centro do debate, da discussão e aí respondendo na ideia da formação de professores também. Acabou.